Dando continuidade à nossa disciplina, então, de citologia, nós vamos trabalhar com a microscopia. Vamos ver um pouquinho sobre microscopia, tá? Como eu comentei na aula anterior, né, e na aula online, o aparelho base para uso, para trabalho do citologista, do patologista, é o microscópio, tá? Esse microscópio, ele possui várias áreas, tá? Com nomes específicos, com pares de lentes, né? E estruturas com nomes específicos. Por exemplo, nós temos a ocular, temos a objetiva, que são as lentes de aumento, né? Geralmente são constituídos aí por dois pares distintos de lentes, dois a quatro pares de lentes diferentes, tá? Nós temos as presilhas, temos os quachais, que são onde nós vamos fazer a milimetragem, né, para elevar a platina, que seria a mesa do nosso microscópio, tá? E também para poder trazer visualizações mais precisas, tá? Daquele tipo de célula, daquele organismo que nós queremos observar, né, e objetivar dentro daquele microscópio, tá? Além disso, nós temos a iluminação por meio da sua lâmpada, tá? Existem microscópios iluminados ou não, que seriam os microscópios de luz, tá? E tem os microscópios mais rudimentares, que não tinham ainda a presença de luz, para poder melhorar, tá, a análise celular evidente, né? Que está ali encontrando na nossa lâmina. Diante disso, o microscópio ele possui vários compartimentos, vários detalhes, e esses detalhes vão ser passados para vocês dentro da nossa disciplina. Na verdade, foram passados dentro da nossa disciplina, tá? Então, o que a gente consegue delimitar com esse microscópio, né? Quando que ele surgiu, né? O surgimento do microscópio aconteceu em 1590 por conta dos irmãos Janssen, que eles chamavam, né? E eles observaram quando eles faziam uso de pares de lentes, iam aumentando a ação ocular, né? Eles conseguiam observar estruturas menores com o auxílio de lentes de aumento. E com o passar da evolução, né, foram utilizados então os microscópios, as lentes, para poderem ajudar a auxiliar nas pesquisas. O microscópio antigamente ele era usado, né, muitos anos atrás, ele era usado basicamente para pesquisa. Hoje em dia, com a evolução da ciência, com a evolução, né, das necessidades bioquímicas, de análises bioquímicas, eles começaram a ser usados também em outras finalidades. Os microscópios usados atualmente são os microscópios que nós chamamos de microscópios de luz, tá? Onde eu tenho a emissão de uma luz para poder auxiliar nessa projeção além das lentes das imagens, né? Os detalhes das imagens, tá? Além disso, eles possuem também capacidade de ampliar, tá, todas as imagens daquele objeto em análise e distinguir detalhes entre eles, apresentando poder de resolução que a gente considera em micrômetros, tá? Em escalas muito pequenas, partículas muito pequenas que seriam visíveis realmente somente com a ajuda desse aparelho. Ou seja, imperceptível mesmo a olho nu. O microscópio, ele tem vários compartimentos, como já foi falado, né? A constituição dele consiste numa parte mecânica, tá? Numa parte óptica e numa parte de iluminação. Quando eu falo em parte mecânica, eu quero dizer de todos os componentes, as partes envolvidas no manuseio, tá? Desse microscópio. Nós temos então a base, que ela pode ser chamada de pé também, tá? Que é onde fica acoplado, né? Fica em cima aí de uma mesa, de uma bancada, tá? Nós temos também o braço, além de tudo, o canhão, né? Ou tubo. São dois nomes que podem ser utilizados para uma mesma estrutura, tá? Nós temos o revólver, a platina ou mesa, né? Que é onde nós colocamos a lâmina, tá? Para ser analisada,
ok? Temos o chariot, que é um mecanismo para poder fazer uma parte dele para poder fazer o deslize dessa mesa, tá? Temos outras estruturas que chamamos de diafragma, tá? Esse diafragma, ele pode ter um campo luminoso ou não, né? Vai depender do tipo de microscópio, mas se for um microscópio de luz, ele vai ter sim um campo luminoso, ok? E tem também o condensador. A inserção das lentes, né? O local onde as lentes estão inseridas são os locais que nós chamamos de tubo ou revólver, tá? Então, as lentes, elas sempre vão estar inseridas no tubo ou no revólver. A lâmina de análise, ela sempre vai ser colocada no platina, tá? Que é aquela mesinha chamada de platina. E o chariot é o aparelhinho, a porção, né? A parte do microscópio que vai fazer o deslize dessa lâmina. Já a parte óptica, tá? Ela é constituída por por três, na verdade, sistemas de lentes, tá? Esses sistemas de lentes nós colocamos como condensador, tá? Objetiva e ocular. São os três nomes relacionados aí aos sistemas de lente de um microscópio. O condensador, o que ele vai fazer? Ele vai projetar a luz, ele vai pegar aquela luz, projetar naquela lâmina, tá? Em estudo, em análise. E essa luz, né, que vai ser emitida e vai passar por esse condensador, ela vai ser penetrada nessa objetiva, tá? E essa objetiva vai mostrar a imagem projetada, ampliada por esse condensador. Em direção às oculares, né, que vai haver a ampliação, tá, dessa imagem que está sendo recebida, da imagem que está sendo mostrada ali por meio daquela lâmina. Então, é uma forma de projeção, de ampliação das imagens em análise. Quando a gente fala de objetiva, nós falamos das lentes de aumento, tá? Nós temos lentes de aumento, geralmente o microscópio tem em torno de 3 a 4 de objetivas de aumento, tem microscópios com mais, tem microscópios com menos, média de 2 também, tá? Essas objetivas, elas são aumentos relacionados àquela estrutura, ok? Nós temos objetiva, por exemplo, de 5, objetivo de 10, objetivo de 40, objetivo de 100. Vai depender da intensidade, da forma como aquele microscópio vai conseguir ampliar, né, aquela estrutura que está sendo analisada por meio daquela lâmina. E aí nós temos um objeto ampliado, né? O que é então a ampliação desse objeto? Essa ampliação do objeto vai ser o aumento da objetiva, tá? O que eu tiver da lente objetiva, multiplicado pelo aumento da ocular. Então, eu tenho dois tipos de lentes fazendo um aumento e melhorando a visibilidade daquela estrutura. E aí a gente consegue, aos pouquinhos, visualizando mais detalhes de uma célula. Por isso que na citologia, nós observamos dentro de uma célula, né, todas as suas estruturas, todas as suas organelas. Se não fossem as objetivas, se não fossem esses aumentos, a gente não conseguiria, nós não saberíamos ainda o que teria dentro daquela estrutura. E com certeza ainda há bastante coisa a ser descoberta. Nós não veríamos, né, a membrana celular, a parede celular, tá? Nós não veríamos os complexos de Golgi, os retículos, a diferença entre eles, tá? O núcleo, o nucleolo, enfim, o citoplasma, todas as estruturas celulares, nós não iríamos conseguir enxergar em detalhes e realmente perceber que a célula humana, ela é organizada de acordo, né, com as suas delimitações, tá? Bem delimitada, bem organizada, e cada estrutura tendo a sua função propriamente dita. E aí, depois disso tudo, né, nós temos a resolução, tá, do conteúdo mostrado ali naquela lâmina. Então, o que seria essa resolução, tá? Resolução vai ser, então, essa menor distância, né, a distância aí para que os dois pontos sejam visíveis separadamente, tá? Eu tenho todas as estruturas,
né, que são projetadas, que são visualizadas em detalhes por meio de um conjunto de lentes. Ó, então, recapitulando, tá? Nós temos, então, o microscópio, tá? E no microscópio nós temos a sua base ou pé, né? Nós temos a fonte de luz, é a fonte de emissão de luz, ok? Nós temos os macro e micrométricos, que são os locais onde eu vou fazer a percepção, né? O ajuste da mesa, tá? Para que nós consigamos enquadrar aquela célula para ser analisada. Nós temos aí a haste ou braço, né? Outro nome que pode ser determinado, tá? Nós temos lentes condensadoras ou condensador. Temos também a mesa ou platina, né? Que são os mesmos nomes, né? Para uma mesma estrutura. O charriot. Temos também as lentes objetivas, que são as lentes de aumento, né? 5, 10, 40, 100 vezes, tá? Nós temos aí o revólver de objetiva, que é onde nós vamos colocar, né? Essa lente de objetiva. Temos o canhão e a lente ocular. A lente ocular é onde nós colocamos os nossos olhos para poder visualizar, né, a projeção, a imagem projetada por meio desse microscópio. Nós temos também a microscopia eletrônica, tá? Essa microscopia eletrônica, ela pode ser tanto de transmissão, quanto microscopia eletrônica, né, por varredura. A microscopia eletrônica, a de transmissão, é por meio de fontes geradoras de elétrons, e a microscopia de varredura, nós temos os feixes de elétrons passando pela espécime, tá? Quando eu falo espécime, pelo objeto em análise. Quando eu falo na transmissão, né, na microscopia eletrônica por transmissão, eu quero dizer que eu tenho a fonte geradora de elétron que vai caminhar por todo o sistema de lentes, e depois que ele passa por esse sistema de lentes, que a imagem vai ser projetada. Já a de varredura, não, tá? A de varredura, aqueles elétrons, eles são analisados, eles passam por meio da espécie em análise, e aí projeta aquela imagem, né, que estamos querendo observar. A microscopia eletrônica, ela veio para poder melhorar ainda mais, tá, a visibilidade celular. E o que isso quer dizer? Que a partir da microscopia eletrônica nós conseguimos identificar estruturas menores ainda em relação àquela estrutura analisada, aquela célula analisada. Além de tudo, nós temos também outros métodos de análise de microscopia, tá? Que são microscopia de contraste de fase, microscopia de contraste de interferência diferencial. Nós temos a microscopia de campo claro, microscopia de campo escuro. Nós temos microscopia de polarização, tá? Microscopia a laser, microscopia de fluorescência, tá? Enfim, são vários tipos de microscopias diferentes que, com a evolução, né, desse microscópio, foram conseguindo fazer o desenvolvimento e trazendo cada vez mais estruturas, fazendo com que nós enxergamos estruturas com maior riqueza de detalhes possíveis.